Tudo certo, pessoal? Vamos dar uma estudada hoje sobre alguns dos tipos de fraturas. Vamos começar aqui. Os principais tipos, Os principais fatores ou tipos que podem causar fraturas são traumáticas, patológicas e por avulsão. Como funcionam as fraturas traumáticas? O princípio de ser uma fratura traumática, como é? Ela é caracterizada, por vários tipos de acidentes, quedas, acidentes de trânsito, enfim. São os tipos de fraturas que ocorrem quando existe uma força externa maior do que a resistência óssea incidindo diretamente em uma estrutura óssea. Não diretamente no osso, mas sim no local onde aquele osso atua, no local onde aquele osso está presente. Ou seja, uma força externa maior do que a capacidade de sustentação daquele osso vai gerar um rompimento, vai gerar uma fratura traumática, causada por um trauma. Temos aqui as fraturas patológicas. O que são fraturas patológicas? São fraturas que são causadas por agentes patogênicos. Agentes patológicos, ou seja, são fraturas, no exemplo dessa imagem aqui, é o paciente com um câncer ósseo, está presente aqui, está acontecendo uma deformidade na estrutura óssea dele, nesse caso aqui é um fêmur. Então, essa patologia, no caso, está diminuindo a capacidade de sustentação, a capacidade de desenvolvimento, a capacidade que aquele osso tem de efetuar o seu trabalho, a sua sustentação, de efetuar o seu equilíbrio, a sua segmentação do esqueleto. Tudo isso é comprometido de acordo com essa patologia que está instalada, está implantada. Implantada não é a palavra correta, mas está atuando nesse osso. E temos também por avulsão. Por avulsão significa que é uma forte contração muscular. Pode ocorrer também com a variação dos trabalhos musculares. Aqui eu dei o exemplo da patela, com um rompimento do tendão patelar. Ou seja, uma fratura por avulsão é quando o músculo ou o ponto de fixação do tendão se rompe. E a patela, por ser um osso sesamoide, ela se fixa ou está presente sobre o tendão. Nesse caso da patela, o tendão patelar. Ele se rompeu do seu local de origem, que seria a tuberosidade da tíbia, na sua parte mais distal, na sua parte da perna, e com esse rompimento ela fica presa somente pela parte, ela se sustenta, ela retorna, ela é tracionada somente para a parte que fica presa ao fêmur, também do tendão patelar. Então isso caracteriza uma fratura por avulsão, é um deslocamento. Vamos para o próximo. Então a gente já falou dos três tipos de fratura, os três tipos mais comuns de fraturas a serem causadas, tem alguns outros também, mas esses são aqui alguns dos principais. Aqui nós temos as fraturas cominutivas. O que são fraturas cominutivas? São fraturas em que o osso se quebra mais do que dois pedaços, ou seja, o osso não só se divide em dois pedaços, não tem só o rompimento daquela estrutura óssea, ele se divide em mais do que dois pedaços. Por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pedaços grandes, podem ter alguns ossículos, alguns pedaços menores também, nessa imagem aqui da direita. Mas olhando aqui, lembrando, isso aqui é um húmero, aqui está a una, o rádio. Então ele se rompeu em várias partes, e passou a se tratar de uma fratura cominutiva. Aqui na imagem da esquerda, a gente consegue avaliar aqui uma imagem da face, do crânio. Esse crânio aqui, com a pesquisa que eu fiz, ele é de uma criança, é uma fratura cominutiva de vários dos ossos aqui presentes na mandíbula. A gente pode ver vários pedaços, vários fragmentos aqui. Esse é um ferimento que aconteceu devido a uma arma de fogo. Um disparo de arma de fogo atingiu a mandíbula dessa pessoa e causou uma fratura considerada
cominutiva, porque tem vários fragmentos ósseos, ou seja, dividiu um osso em mais de duas partes. Temos as fraturas por compressão ou esmagamento, né? Elas são comprimidas. Onde costumam ocorrer? Na coluna vertebral. Né? A maioria dos casos, cerca de 60 a 70% dos casos, direcionado na coluna lombar, porque a nossa coluna mais calibrosa é a coluna onde nós temos mais, onde é responsável pela maior parte da sustentação do nosso esqueleto, né? Feito na coluna lombar. E o que acontece? Pode acontecer por alguns tipos de patologia. Pode ser considerada uma evolução de uma hérnia de disco, onde o disco intervertebral ele se hernia, né? Ele perde a sua função, ele perde estrutura, perde tamanho, ele perde capacidade de absorção de impactos, né? Podendo evoluir para uma espondilose, onde é o desgaste, né, das faces articulares das vértebras da coluna, pode evoluir para uma espondilolistese, né? E tudo isso pode causar, né, pode ser um fator que auxilie, né, para esse agente patológico, para que essa patologia se instaure de uma forma mais agressiva, causando a compressão de uma vértebra. Aqui nós temos a vértebra foi comprimida, gerou vários pedaços, ou seja, ela se racha, ela perde utilidade. E aqui nós temos de uma imagem também o que aconteceu com essa vértebra. Ela se parte em vários pedaços. Então, essa é a característica de uma fratura por compressão e esmagamento. Fraturas com luxação. É quando a articulação se torna luxada, quando a articulação se desgasta, ela se rompe, principalmente nas suas funções, nos seus tendões, nos seus ligamentos. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui seria um cotovelo normal, exercendo sua plena função. A qualidade da imagem não está muito boa, mas aqui a gente consegue ver. Nós conseguimos ver o olecrano, conseguimos ver o húmero, a una, o rádio. A gente consegue ter acesso a todas essas informações. Já nessa outra imagem aqui do lado, é uma luxação isolada. O que aconteceu nessa luxação isolada? O húmero se desconectou, ou seja, os tendões ali presentes, algumas das inervações não, mas as conexões, inervações ali presentes, né, elas se romperam e tornou essa articulação luxada, ou seja, ela se desconecta. Essa articulação ela se desprende, né? No caso, essa articulação é feita entre o húmero e a una, ou seja, a articulação entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da una se rompe, né? Ela se separa. É quando ocorre essa divisão. Aqui nós temos a incisura troclear e a tróclea do húmero deve estar mais ou menos por aqui, ou seja, elas se separaram. Já nesse outro caso aqui, é uma fratura com luxação. Aqui nós temos a una, nós temos o húmero e aqui, ó, nessa vista um pouquinho mais escondido, mais sombreado, aqui nós temos o rádio. E esses fragmentos ósseos que nós temos aqui é devido a uma fratura na cabeça, na epífise proximal do rádio. Ou seja, algum agente, alguma situação proporcionou que a epífise proximal do rádio, a cabeça do rádio, se fraturasse e de acordo com a energia exercida, energia cinética de movimentação ou uma queda, não sei dizer o fator que ocorreu, né? Ocasionou, além da fratura na cabeça do rádio, a luxação da una, ou seja, fraturou a cabeça do rádio e permitiu e fez com que a articulação entre o húmero e a una se separasse, né, se luxasse, tornando a articulação desgastada, luxada. Aqui temos um outro exemplo, né, uma outra visão de uma fratura com luxação, né? Nós temos aqui a una, temos aqui o húmero e o rádio, aqui atrás mais escondido. Aqui está um fragmento da cabeça do rádio, ou seja, além da fratura da cabeça do rádio, fez com que a luxação da una, né, de uma vista posterior aqui, a luxação acontecesse também na articulação entre o húmero e a una.
entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da ulna. Essa articulação se tornou luxada, desgastada e se separou. Nós temos também as fraturas patológicas. As fraturas patológicas, né, quando uma doença, um agente patológico, um agente patológico, uma patogenia, uma patologia ocorre, ela atinge a estrutura óssea. Nesse caso aqui, assim como na primeira, também é um câncer ósseo, de acordo com a pesquisa que eu fiz, onde eu tirei, evidencia que é um câncer ósseo, bem no colo cirúrgico, né, do húmero, né, próximo à articulação glenohumeral. Então, fez com que se dividisse, vocês perceberam? Aqui, a cabeça do húmero, e aqui bem na metáfise, né, próximo do colo cirúrgico aqui, ele se rompeu, ou seja, ele perde, tem uma vazão, ou seja, o osso perdeu a sustentação, perdeu a sua funcionalidade, né, está sendo acometido por um câncer ósseo. E isso é uma fratura patológica, quando é causada por uma patologia, né, tem algum agente patogênico, algum agente etiológico que vai causar ou está causando a desintegração óssea, a perca de funcionalidade. Nós temos também fraturas por galho verde. O que é uma fratura por galho verde? É uma fratura, esse aqui é um antebraço, é uma fratura onde o osso acontece mais em crianças. Por quê? Porque os ossos das crianças são mais elásticos, eles têm uma certa elasticidade, ainda não estão completamente rígidos. A fratura em galho verde, o osso se deforma. Vocês podem perceber que ele ficou bem torto, né? Ele se deformou, ele fugiu da sua forma original, mas não quebra, né? E pode ser acompanhada também da fratura incompleta, que a gente vai falar já já. Mas vocês viram, ele não quebra, ele se deforma, mas não quebra. É caracterizada por ser muito dolorosa, mas estável. Ou seja, além da criança sentir muita dor, não vai gerar fortes tensões, não vai fazer com que a criança seja submetida a algum outro tipo de procedimento para ter que realinhar essas estruturas ósseas. Né, a imobilização de algum tempo normalmente é um dos métodos, né, que os médicos acabam optando nesse tipo de caso. Temos aqui a fratura incompleta, que também ocorre em crianças, normalmente em conjunto com a fratura em galho verde. Por quê? Dependendo do agente que causou, dependendo do que causou a fratura por galho verde, se foi uma queda, se foi um impacto, foi um acidente, enfim. Além de fazer com que o osso se deforme, o osso pode começar a se romper. Vocês conseguem ver aqui, ó, tem o início de um rompimento ósseo, de uma fratura. Mas ela não completa, ou seja, ela não atravessa toda a estrutura óssea. Isso caracteriza como uma fratura incompleta, ela não se completou, não partiu o osso, não dividiu o osso. Ela teve um início, mas não conseguiu completar, não teve energia suficiente para completar. E isso é caracterizado por como uma fratura incompleta. Fraturas por separação óssea. Fratura por separação óssea Fraturas por separação óssea, elas são caracterizadas como, nós temos uma divisão, vocês podem verificar aqui, essa aqui é a cintura escapular, né? Aqui no fundo nós conseguimos ver a escápula, aqui o processo coracoide, esse osso que nós temos aqui é a clavícula. Uma fratura por separação óssea, ela é classificada como quando um fragmento ou osso ele se separa em ambas extremidades. Aqui a gente pode dar um exemplo assim, ó. Aqui nós teríamos a articulação acromioclavicular. Então aqui nós temos a articulação, deixa eu voltar aqui, acromioclavicular. Ou seja, vocês percebem que a clavícula não está conectada diretamente na articulação acromioclavicular aqui, ela se encontra
meio distante, né? Ela não está onde deveria estar, ela devia ter uma segmentação aqui. Essa falta de segmentação ocorreu por quê? Porque ela teve uma fratura na sua zona medial, uma fratura diafisária no caso, né? Na zona medial da clavícula. Então, essa articulação, ela é bem extensa, aqui onde eu estou acompanhando com a seta do mouse, ou seja, ela se separou aqui pela sua zona medial, né, sua zona média, e se separou também da articulação acrômio-clavicular. Ou seja, esse fragmento aqui está solto, é uma separação óssea, né? As duas extremidades que fariam essa conexão se encontram separadas, ou seja, esse fragmento ósseo estaria solto, né? Estaria sem nada que fizesse a sua fixação. E isso caracteriza como uma fratura por separação óssea. Nós temos também, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos também fraturas por estresse. Fraturas por estresse. Como elas são classificadas? São fraturas que ocorrem muito em atletas. Um exemplo aqui que eu trouxe são como se fossem corredores, né? Todo corredor, numa largada ou em algum tipo de movimento que ele vai fazer, algum atleta que use a corrida ou muitos membros inferiores, pode fazer alguns posicionamentos como esse, principalmente na largada de uma corrida, enfim. Esse posicionamento causa uma tensão diretamente em cima dos ossos sesamoides. Vendo, os ossos sesamoides são esses dois pequenininhos, essas duas bolinhas que nós temos aqui, que ficam no metatarso pertencente ao hálux, né, na epífise distal do metatarso. Então, com esse tipo de posicionamento e alguns outros tipos de posicionamento que a pessoa faz, submete, né, o seu corpo, que o seu corpo faça, né, esse tipo de posicionamento, esse tipo de tração, porque esse posicionamento aqui vai gerar uma tração, pode, ao longo do tempo, fazendo muito aquele mesmo movimento, fazendo sempre durante os treinamentos, fazendo sempre esse exercício, atuando sempre da mesma forma, gera um tipo de desgaste. E esse desgaste é considerado estresse, ou seja, sempre a mesma região, sempre o mesmo osso é estressado com esse tipo de movimento. Ele sempre é lesado com esse tipo de movimento. A mesma área, o mesmo osso, o mesmo local. E isso pode gerar um estresse, ou seja, uma condição na qual aquele posicionamento fragilize a estrutura óssea na qual ele está presente, né? E quando essa estrutura se fragiliza, ela pode se fraturar, concretizando então uma fratura por estresse. Nós temos aqui também outros tipos de fratura. São eles: a fratura transversa. O que é uma fratura transversa? A fratura transversa, vou dar um exemplo aqui, ela divide o osso exatamente no meio, né? Na transversal, ou seja, ela separa a estrutura óssea de uma parte superior da parte inferior, enfim, ela faz a divisão da estrutura óssea. Nós temos a fratura na longitudinal, nesse segundo exemplo que nós temos aqui. Ela ocorre na longitude do osso, ou seja, não tem uma zona específica. Desde que ela esteja presente no osso, presente na estrutura óssea citada, ela acontecendo na longitudinal do osso, ela é considerada, né, ela é classificada como uma fratura na longitudinal. Lembrando que essas fraturas aqui, ambas, né, podem ser caracterizadas por outros tipos de fratura também. Um exemplo, uma fratura, uma situação patológica. A pessoa tem uma patologia e a pessoa sofreu um trauma, caiu, enfim, ou seja, ela tem uma patologia que enfraquece a estrutura óssea e devido a uma queda ela teve uma fratura em oblíqua, por exemplo, que é a próxima que a gente vai ver. Entendeu? Tem algumas situações que podem variar de acordo com o acontecimento. Fratura em oblíqua exposta, vocês podem ver, ela foi ela corta o osso na diagonal, ela faz a divisão na diagonal, tanto aqui no exemplo da exposta quanto na desviada.
Esse exemplo aqui é como se ela fizesse uma pequena abertura, né? Já aqui ela é desviada, ou seja, o osso realmente se parte, né? Dá pra gente verificar em alguns vídeos aí na internet, alguns vídeos de cirurgiões, ortopedistas, traumatologistas, enfim, fazendo algumas cirurgias, né, alguns procedimentos cirúrgicos de alinhamento, de realinhamento, né, dos ossos quando eles se partem, quando eles se encontram nesse tipo de situação, nesse tipo de, como é que eu posso dizer, nesse tipo de trauma, né, com esse tipo de fratura e vários outros também. Nós temos também as fraturas em espiral. As fraturas em espiral é quando a fratura ela ocorre girando em torno do osso. Vocês podem verificar aqui que tem as setinhas que simulam aqui como se o osso estivesse girando, ou seja, ela acontece girando em torno do osso, formando pontas, né? Esse tipo de fratura, aqui como na oblíqua desviada, na espiral, elas devem ser tratadas, não que as outras não devam, mas elas devem ter um tipo de atenção especial após serem detectadas. Por quê? Porque com esse tipo de fratura pode ocorrer o rompimento de vasos sanguíneos, artérias, nervos, tendões, enfim, tudo isso pode ocorrer com esse tipo de fratura, já que o osso partido ele se torna muito afiado e qualquer movimentação brusca, qualquer movimentação indevida, desnecessária, né, desprovida de conhecimento, do conhecimento correto para que ela aconteça, pode acontecer o agravamento da situação ali presente. E aqui também, como eu já expliquei, uma fratura simples, né, um pequeno rompimento, aqui se assemelha a uma fratura incompleta e uma fratura cominutiva. Como vocês podem ver, ela divide em vários pedaços, né? A estrutura dividida em vários pedaços torna uma fratura cominutiva. Então, pessoal, esses são alguns, né? Tem muitos outros. Nós temos fraturas em livro aberto, vários outros tipos de fratura. Esses são um dos principais tipos de fratura que acontecem, né, que mais ocorrem. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.